Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir, né, a live. Essa é a nossa live do sábado. Então eu tenho uma espécie de compromisso de todo sábado fazer uma live sobre assuntos diversos, mas principalmente assuntos na área comportamental e também na área, né, espiritual. Então é isso. Hoje nós vamos falar de um assunto que está relacionado já a outros assuntos que eu já tratei aqui, principalmente em tratando-se da autoestima, que é a minha especialidade como psicoterapeuta. E acontece que nós, seres humanos, somos seres, digamos assim, famintos, no sentido mais amplo do termo. Então, a história começa a partir do momento que nós, digamos assim, pegando essa perspectiva que eu vou elaborar, nós já nascemos quando famintos. E aí tem não sei se é controvérsia, mas qual que seria a primeira fome do ser humano? Alguns poderão dizer que a fome do ser humano, a primeira é a fome física, biológica. Eu vou partir do princípio de que a primeira fome é a fome, né, de atenção, de acolhimento, de cuidados. Então essa é a primeira fome do ser humano. A gente, enquanto criança, enquanto bebê, a gente tem então essa fome da atenção, essa fome do acolhimento, que também é a fome do afeto. E conforme nós vamos crescendo, então possivelmente vão surgir outras fomes, ou sejam outras necessidades do ser humano. E então a gente não pode pegar apenas, né? Se a gente pegar apenas o lado físico, material do ser humano, então a gente vai classificar a fome de nutrição, a fome, digamos, alimentar, né? Nós precisamos de ser alimentados para sobreviver. Primeiro sobreviver, para depois vir a viver. E essa é uma questão que muita gente não percebe. Como eu já disse para vocês, muitas pessoas não prestam atenção na vida, no sentido do que ela representa, não presta atenção em si mesmo, no sentido de que quem eu sou ou o que eu sou. Então vai levando a vida do jeito que as coisas vão acontecendo. Ocorre que, então, a primeira fome é a fome, como eu já disse, de atenção, de afeto, de aceitação. Está tudo embutido nessa fome, né, afetiva. Esse afetivo é muito mais profundo do que apenas um abraço, um beijo, etc. Porque então temos essa fome existencial, essa fome de atenção, de aceitação, fome de amor, o amor também na sua concepção mais profunda. E como eu disse, muitas vezes, a depender do próprio desenvolvimento da pessoa, ela vai, às vezes, substituindo essas fomes. A fome afetiva, a pessoa pode transformar essa fome afetiva apenas em fome alimentar.
Então, ela vai transferir essa necessidade de aceitação, de afeto, etc., para o alimento. Então, ela vai aí desenvolver algumas características em termos, né, de fome alimentar. Aí vem as consequências disso. Nós somos muito propícios a transformar as coisas que são emocionais em materiais. Então, nesse sentido. E aí nós devemos, então, prestar atenção, porque às vezes você vai chegar numa idade, até adulta, com essas fomes existenciais não resolvidas, fazendo transferências, certo? Como eu já falei. Mas o importante é a gente entender que nós somos um todo. Então, todas essas fomes que são próprias do ser humano, né? Embora algumas, como eu disse, sejam substituídas por fomes materiais, etc., então, às vezes, nós ficamos aí perdidos, procurando saciar principalmente as fomes emocionais. Que é esse o ponto onde que eu quero me deter. Né? Então, a fome de afeto, ela gera e impulsiona, talvez, outras fomes. No sentido de que o ser humano, ele fica buscando saciar suas fomes. E tem outras fomes que as pessoas vão criando, certo? Mas tudo advém dessa fome, né, emocional. Então, vamos partir de um ponto de que, tipo assim, a afetividade, ela é uma necessidade inerente ao ser humano. Nós todos, dá um parênteses, né? Muita gente tenta ludibriar isso, no sentido de que, né, de que eu não preciso disso, certo? Mas, no fundo, na gênese de todas as nossas fomes está a fome de afetos. Então, nós queremos, essa é a verdade. Tem gente que eu falei, escamoteia isso. Nós queremos, nós precisamos ser aceitos pelos outros, de ser acolhidos, a fome de ser validado pelos outros. Porque uma existência onde que a gente não se sente aceito, né, é uma existência bem complicada e que gera aí transtornos, gera desconfortos emocionais, primeiramente, e físicos, transtornos psíquicos também. Então, nós, por não sabermos, quer dizer, por não termos o entendimento, pela falta de conhecimento, algo que é muito grave do ser humano, a falta de conhecimento, né? Aí é que está, a fome de conhecimento deveria também estar num plano bem elevado da nossa existência, porque o conhecimento nos leva a superar as situações, né, existenciais, as situações da vida. Muito o conhecimento nos leva para, né, superarmos as nossas dificuldades oriundas da nossa própria ignorância. Então, a fome de afeto é a fome de aceitação, a fome de validação, a fome de ser querido, né? Quando a gente fala de aceitação, todos nós queremos ser queridos, todos nós. Todos nós, lá no nosso fundo, na nossa gênese, nós queremos ser amados. O problema é como é que nós buscamos saciar essas fomes. Muitas pessoas, por exemplo, optam pela subserviência, pela submissão.
Então, se eu me submeto ao gosto dos outros, aos quereres alheios, eu vou ser aceito, né? O que é um engano, porque, na verdade, a subserviência, a submissão, né, ela não te leva a ser querido e amado pelos outros de modo genuíno. Não leva. Porque aí os outros vão gostar de você, vão aceitar você, porque você faz o que eles querem que você faça. Então é um engano. E que muita gente se submetem a isso por força de buscar aceitação, né, vivendo de forma submissa aos outros. Isso é grave. E esse tipo de tentativa de saciar a fome do afeto, a fome do amor, a fome da aceitação, a fome de ser querido, isso vai trazer transtornos no decorrer da vida. Porque vai chegar um momento em que a pessoa vai ficar frustrada, né? Porque, devido todo o seu esforço de submissão aos outros, vai perceber que isso não resultou em nada, que os outros não estão nem aí, né, para, para ele ou ela, né? E isso acontece muito, essas frustrações. Às vezes essas frustrações elas começam, na verdade, começam na família. Muitos filhos, né, às vezes levam uma vida o tempo todo tentando agradar os pais. E os pais, muitas vezes, né, até inconscientemente, os pais não estão nem aí para as necessidades dos filhos, nem compreendem as necessidades dos filhos. Então é uma coisa em vão, porque você, como filho, vai tentar agradar, agradar, agradar e vai se perder da sua individuação, da sua individualidade, vai se perder disso porque abdica, né, disso em função de tentar agradar, por exemplo, aos pais, na eminência ou no desejo de receber deles todo o carinho necessário, todo o afeto que é preciso. Então a pessoa não vai saciar essa fome afetiva porque resolveu, né, submeter-se aos outros. E esses outros vão se expandindo, porque esses outros começam na família e esses outros vão para a sociedade. Então você chega na escola, você vai também tentar agradar, né, a partir do próprio professor e também daquelas pessoas que vivem no entorno. Então você vai achar, bom, se eu sempre agradar a todo esse pessoal à minha volta, eu vou receber o afeto que eu preciso. Eu vou ser aceito por todos. Outro engano. Quer dizer, é uma extensão do engano, né, que já vem vindo. Então isso não acontece. Até porque, no fundo, ninguém gosta de pessoas submissas. Porque se você é submisso a mim, você vai ser submisso a outros e outros e outros. Não há uma exclusividade de submissão. Então é necessário, assim, nós, e mesmo quando agora adultos, com uma idade mais avançada, etc., é necessário fazer uma reflexão aonde você está buscando saciar as suas fomes emocionais. Essa fome que eu já falei, a fome do afeto, da aceitação,
da validação, a fome de ser querido, etc. Então vejo que, ao mesmo tempo, esse assunto parece muito simples, mas às vezes ele é mais complexo, porque trata-se da nossa vida. E viver é um tanto quanto complexo, embora às vezes pareça fácil. Então nós temos essa questão, né, dessa fome. Veja bem, nós, enquanto no estado de crianças, o estado de criança, psico-criança, nós vamos nos moldando aos outros, de forma geral, para obter, né, para saciar essas nossas fomes existenciais. E muitas vezes nós não percebemos isso. Então passamos a vida inteira submetido aos outros, deixando de lado aquilo que realmente a gente, digamos assim, a gente queria para a nossa vida e vamos embarcando nessa coisa super doentia, tá? Super doentia, porque nós vamos nos repetindo esses comportamentos aonde nós estivermos. A pessoa submissa na família, ela vai ser submissa no trabalho, ela vai ser submissa aí no seu núcleo religioso, ela vai ser submissa aonde ela estiver. Sempre com essa crença, que é uma crença negativa, sempre com essa crença de que esse tipo de comportamento de submissão vai levá-la a saciar as suas fomes existenciais, todas. E a sociedade, é essa que nós vivemos, que é uma sociedade super materialista, essas fomes elas vão aparecendo em outros níveis. A fome, por exemplo, do consumo. Tem gente que acha que vai... aí é que está, essa gente que acha, ela é inconsciente, tá? Então tem gente que acha que através do consumo exacerbado que ela vai então obter aceitação afetiva. Então ela vai de repente focar no consumo. Então, se ela comprar isso, se ela tiver isso, se ela usar uma roupa de marca, se ela usar uma tecnologia, né, de primeira linha, quer dizer, ela vai entrar nesse campo do consumismo. E vocês sabem que esse campo do consumismo ele é ingrato, porque as pessoas têm que pagar um dia, em algum momento tem que pagar o consumo. Então vai criar essa fobia de consumo, tentando, né, saciar a fome existencial, que é maior do que a questão de consumo. Mas as pessoas também, como eu digo, quando eu falo as pessoas, é a maioria. As pessoas também não percebem isso, que de repente elas são escravas do consumo, achando que se possuir isso, se possuir aquilo e tal, que ela vai ser admirada na vida, que todo mundo vai dizer, olha, que legal, né? A pessoa só compra coisa boa e tal, papapá, o carro do ano e mais não sei o que lá, né? Quer dizer, o mundo aí fora, ele está cheio dessas ilusões. Tá? Tem gente que pode partir para a fome, né? A fome de ficar rico, né? Fome de riqueza. Hoje, por exemplo, é o que tem. Todo mundo quer ficar rico. Todo mundo quer ganhar muito dinheiro, seja fazendo coisas legais ou ilegais. Para que isso? Para suprir as fomes existenciais. E aí você vai caminhando por aí, por essa reflexão, você vai associar outras tantas coisas que as pessoas também correm atrás. Existe a fome de poder.
pessoas querem ter poder, tá? Seja poder político, seja poder no trabalho, aonde for. Ela quer ter poder, ela quer estar no comando, então ela tem essa fome de poder. Então, tipo assim, se eu alcançar uma certa esfera de poder, todo mundo vai me aceitar, todo mundo vai me amar, todo mundo, né? É como se fosse aquele, né, aquele dinossaurinho pequeno lá da família dinossauro, né? Você vai ter que me amar, né? Quer dizer, de repente você parte por aí. Então, o ser humano, aí você vai ter que ver quais são as exceções à regra. É até se você quer ser também a exceção à regra. Mas todo ser humano, então, ele viaja nessas fomes, cada hora criando uma ou outra aqui e outra ali. A fome de poder, ela é também, né, algo assim. E tudo isso, ele acaba sendo uma espécie de algo assim, meio fóbico, né? A pessoa busca aquilo e vende a alma pro diabo, como dizem as pessoas, né? E aí você, se você olhar a sociedade, você vai ver isso, né? Quer dizer, essa fome de poder faz com que as pessoas abandonem, por exemplo, seus valores. Você abre mão dos seus valores para adquirir algo. Então você vai ser corrupto, você vai ser, na verdade, um marginal nessa história. Marginal no sentido, né, daquilo que é ilícito, né, do crime. Porque tudo que fere a ética, tudo que fere a moral elevada, acaba se tornando um crime. E quantas pessoas nós conhecemos que vivem por aí correndo atrás de poder, achando que se obter algum poder, vai ser a pessoa mais amada do mundo. E eu vou falar uma verdade, isso não acontece. Porque aí você também pode ser a pessoa mais odiada do mundo. A gente está sempre assim, né? Entre o amor e o ódio. Então vejam vocês que essas fomes, elas levam as pessoas a fazerem coisas inimagináveis e coisas negativas inimagináveis, né? Por força do quê? Daquelas fomes existenciais iniciais, aonde que a pessoa não foi suprida e depois não desenvolveu mecanismos para esse suprimento. A fome afetiva é algo assim complicadérrimo na vida das pessoas. Eu posso falar para vocês que a minha experiência me diz isso, a minha vivência. Mas não só a minha vivência, a vivência de centenas e centenas de clientes que eu tive durante esse meu trabalho psicoterapêutico, onde que as pessoas, essas fomes levam as pessoas, se elas não trabalharem isso, se não for trabalhado e tal, se não tiver uma base boa, afetiva, que é a principal fome, como eu disse lá no princípio, se você não tem uma base afetiva saudável, boa, equilibrada, você vai se perder na vida e durante toda a vida, porque você vai ter sempre estar correndo atrás, né, do suprimento dessas necessidades e daquelas necessidades artificiais que são criadas, né, pela própria sociedade, são criadas e que são ilusões. Então, tudo isso as pessoas fazem. Então é uma loucura. É verdade, assim, vamos falar um termo, né? É uma loucura isso. Porque você se desestabiliza da forma geral em busca de saciar essas fomes, que eu falei que são as principais, né? E nós temos fomes, a fome de convivência. Quando a gente fala fome de convivência, quando eu falo fome de convivência, eu não estou falando de convivência qualquer um. A gente tem a fome de convivência
saudável? Nós sabemos que é bom ter convivências saudáveis. Nós sabemos isso. De algum modo nós sabemos. Só que aí, nessa loucura, nesse desequilíbrio, a gente às vezes acaba absorvendo convivências que são péssimas para nós. Convivências que não suprem as nossas fomes emocionais, as nossas fomes, por exemplo, eu falei bastante, a nossa fome de afeto. Então, de repente, em troca de saciar a nossa fome de afeto, nós vamos entrando em convivências que não são saudáveis. Aí então a gente acaba sofrendo. O sofrimento é o resultado disso tudo. A pessoa, por exemplo, como eu já citei aí, a pessoa que passa a vida toda submetida, submetendo-se, tentando, achando que vai saciar a sua fome afetiva, agradando, né, sistematicamente os outros o tempo todo, ela vai ficar doente em algum momento, doente emocional e doente físico. As coisas estão ligadas. Você não pode separar o emocional, né, do aspecto físico. O emocional influencia o seu aspecto físico. A vida emocional, digamos assim, ela influencia a sua vida física, corpórea. Tudo isso que eu estou falando, tem sentido e acontece. Pode ter certeza que acontece. Se você for uma pessoa mais atenta, se você buscar maior conhecimento, você vai compreender isso que eu estou falando. E sempre há tempo para mudar. Essa é uma coisa que também entra no rol das fomes. Nós temos uma fome de mudança, certo? O problema é que nós calamos essa fome de mudança por outras circunstâncias. Mas todos nós temos uma fome de mudança interna, tá? Interna, interior. Todos nós queremos mudar alguma coisa. Estou falando sempre na vertente positiva. Todos nós queremos mudar algo para melhor. Essa é uma fome que nós precisamos detectar em nós e investir nisso. Porque essa fome de sucesso, aí tá, né? Outra fome, a fome de sucesso. Essa é uma fome que engana as pessoas. Por quê? Porque as pessoas pensam que o sucesso é ser famoso, tá? É ser admirado por todo mundo, é ser idolatrado, etc. Essa história aí como é que fala? Tem muito na internet que o pessoal fala dos influencers, né? Essa fome de querer ser famoso, de querer influenciar os outros, isso é neurose. Porque muita gente não influencia nem a si mesmo e quer influenciar os outros. Mas a questão é que essa fome de sucesso, aí que tá, cada fome dessas, nós deveríamos, todos deveríamos, né, analisar, sabe? De modo racional e baseado em conhecimento. E baseado também em vivência. Porque uma das vertentes do conhecimento é a vivência, a experiência, aquilo que você passa, você pode aprender com isso, né? Então, por quê? Porque as pessoas, de repente, então acham, essa coisa da ignorância, acaba interpretando coisas que não são reais. Então, o sucesso não tem nada a ver com fama, certo? Fama. Fama é esse troço que você aparece um dia, 2 dias na televisão, não sei aonde, mas depois acaba, porque não tem substância. O sucesso é ser bem-sucedido naquilo que você se propõe na vida.
E eu estou colocando as questões, como eu disse, na polaridade positiva. Né? Não vou dizer assim, o sucesso é o criminoso se dá bem. Isso aí não tem nada a ver. O sucesso é você ser bem-sucedido na vida. Naquilo que você se propõe, naquilo que você propõe para a sua vida. E outra coisa, você não pode propor para a sua vida, basear a sua vida nas questões materiais, porque isso também é efêmero. Isso é efêmero. Então, o sucesso é ser bem-sucedido na vida como um todo, uma vida equilibrada, né? Uma vida equilibrada, física, emocional, espiritual, a vida de equilíbrio. Esse é o sucesso, ser bem-sucedido na vida. Daí você vai dizer, mas e o profissional? Entra aí. Você pode ter o sucesso profissional, né? Mas esse sucesso profissional, ele não é o todo da sua vida. Ao lado da profissão, ao lado do trabalho, ao lado, digamos assim, empreendedor, né? Um termo que se usa bastante, né? Esse lado empreendedor é só uma parte da sua vida. A sua vida tem outros aspectos que é preciso também saber e conhecer. Então, é preciso estar atento a isso, porque às vezes você está correndo atrás daquilo que não vai saciar a sua fome, nesse sentido que eu falei aqui, né? A sua fome afetiva, às vezes você está correndo atrás de coisas que não vão redundar em uma boa nutrição. Quem já não fez isso? Né? Aquela história que tem uma música que diz aquele que não sofreu por amor, né? Quantas vezes as pessoas se iludem quando jogam, depositam numa outra pessoa todas as suas realizações afetivas. É muito peso, inclusive, para o outro, né? Então, temos essas fomes. Precisamos saber lidar com elas para fazer escolhas que sejam realmente nutritivas, tá? Para todas essas fomes que eu falei. Porque há que se distinguir aquilo que é uma boa nutrição e aquilo que é uma má nutrição. Quando, por exemplo, eu já citei, quando você se submete a uma pessoa para ser aceito por ela, para, digamos assim, entre aspas, ser amado por ela, ser querido por ela, etc. Quando você se submete de corpo e alma, né, como diz o outro, você está saindo né, você está perdendo o domínio da sua vida e colocando a sua vida nas mãos do outro. E aí o outro vai fazer o que ele quiser. Tá? Porque nem sempre esse outro ou essa outra vai, quem sabe, estar capacitado para entender, né, o laço desse relacionamento. Porque às vezes a gente quer do outro aquilo que o outro não tem para nos dar. Tem isso também, né? Tem isso. Às vezes nós buscamos nutrição aonde não existe nutrição para nossas fomes aí. Então é preciso estar atento nesse sentido todo. Aliás, a vida clama por atenção. Nós pecamos muito por desatenção. Nós pecamos, que eu falo, nós erramos muito por desatenção. Pela nossa falta de compreensão. Compreensão da vida, compreensão do universo e compreensão dos outros que estão aí nessa vida.
Entendem? Então, a questão da fome, das fomes do ser humano, eu poderia falar aqui o dia inteiro sobre isso. Existem N fomes que nós precisamos saciar. Existe a fome do conhecimento, a fome da sabedoria, né? Também. Existem as nossas fomes de alma ou da alma, que também é preciso saciar. Existe a nossa fome espiritual, que muita gente não leva em consideração, principalmente hoje em dia. Hoje em dia as pessoas estão ligadas muito na questão da materialidade, que é uma grande ilusão, em diversos tons, né? Coisas fáceis, tem gente que é ancorado em coisas fáceis. Acho que tem fome de facilidade, então quer que tudo seja fácil, e não é fácil. Para você ter uma vida plena, de sucesso, uma vida equilibrada, é preciso muito caminhar. É preciso muito trabalho nesse sentido de você se entregar e estar todo dia se aprimorando, todo dia buscando buscando um novo conhecimento para compreender melhor a si mesmo e a esse universo que nós habitamos. Essa compreensão do universo e essa compreensão nós mesmos, ela não tem como escapar disso, tá, gente? Ela exige que busquemos conhecimento. Temos que ir atrás do conhecimento. Porque o conhecimento, o conhecimento de modo geral, o conhecimento ele é uma ferramenta, né, digamos assim, a ferramenta de desvendamento desse grande quebra-cabeça que é a vida. Então, o conhecimento tem que buscar. Agora, tem que filtrar o conhecimento, porque muitas vezes você pega o conhecimento que não é conhecimento, é falso. Tem muito conhecimento que parece que é conhecimento, mas não é. Com o advento da internet, muitas coisas ficaram fáceis de fazer. Então surgem sábios, como eu falei outro dia, falsos profetas o tempo todo. Parece o tempo todo gente querendo te dar receitas para você ser feliz, para você aplacar essas fomes que eu estou falando. E a maior parte disso não vale nada. Essa é a grande verdade. Você tem que pegar o conhecimento, entre aspas, pegar o conhecimento e absorvê-lo e utilizar na sua vida e observar os resultados disso. Para ver se o que valida o conhecimento é o resultado da vivência dele. Olha, essa frase é boa, né? O que valida o conhecimento é o resultado, né, da vivência dele. Se é um bom conhecimento, o resultado vai ser bom. Mas você vai utilizar de forma particular na sua vida. Não existe essa coisa de receitas coletivas. Todo mundo, 10 passos para ser feliz. Se todo mundo fizer, todo mundo vai ser feliz. Não existe isso. Se existisse, a gente não estava nem aqui falando essas coisas agora, né? Entendem? Essa coisa de 3 passos para isso, pode prestar atenção, né? Que hoje é um veículo de comunicação muito poderoso é a internet. E também tem gente que leva aí para as televisões e tal, né? Essas coisas. Mas pode prestar atenção. Inclusive na pessoa que faz os anúncios, né, da solução para a sua vida, viu? Para a sua vida, Você vai ver. Tem que prestar atenção, gente. É uma busca, na verdade, essa busca de saciar as nossas fomes existenciais é uma busca de cada um. Não é uma busca
do conjunto de pessoas, todo mundo vai na mesma direção. Não vai, porque nós somos seres individuais, únicos, singulares, e cada um tem o seu processo de aprendizado. Uns sofrem mais, outros sofrem menos nesse aprendizado. Você tem que optar, aí que tá. Você tem que escolher. Você quer sofrer mais, quer sofrer menos? Para sofrer menos, você vai ter que aprender tudo isso que eu falei. Para escutar o conhecimento, a trazer para dentro de si e empregá-lo na sua vida, não na vida do outro, na sua vida. Essa é a questão. Então vejam vocês, talvez uma outra hora eu possa voltar nesse assunto, mas esse é eu estou chamando uma reflexão, tá? Você pode aprofundar, inclusive, essa reflexão, tá? Porque nós precisamos melhorar, desde que cada um de nós queira. Uma coisa que, para fechar, eu ia falar, né? Hoje, as pessoas hoje na internet fazem um negócio, o pessoal aí no YouTube, de pegar um pedacinho do livro do Jung, um pedacinho do livro do Platão, do Aristóteles, do Sócrates, né, do Hermann Hesse, que muita gente não conhece nem a história dele. É um escritor, né? Pensador. E tem tantos outros, né? Pega um pedacinho do livro, de uma página, e aí dizem, olha, o fulano, 10 dicas do pensamento do Jung para você ser feliz. Uau! Jung nem pensou nisso. Jung era um pensador geral, né? Foi o criador da psicologia humanista, etc. Ele, entre outros, tá? Então, eu estou citando o Jung aqui como exemplo, tá? Então as pessoas daí vêm e dizem 10 passos do Jung, 10 passos do Epicteto, né? Que é ao lado, né, dessa coisa que hoje também as pessoas estão utilizando muito, falando muito, né, do estoicismo. Então, eles ficam vendendo facilidades para as pessoas. E você às vezes acredita. Né? O estoicismo mesmo não é uma coisa que se aprende só através da filosofia, é uma coisa que se aprende muito na prática. Né? Essa coisa de ser paciencioso, essa coisa de compreender que tem coisas que fogem ao seu limite, fogem à sua atuação, que você não tem poder sobre tudo, você não domina tudo. Então você tem que ter uma certa paciência, né? Uma certa serenidade para enfrentar os desafios da vida e por aí vai. Pode ser que uma hora eu fale sobre isso, sobre o estoicismo, mas de uma forma mais simples, tá? Então é isso, gente. Eu creio que eu já falei bastante sobre as nossas fomes todas. E se você tem outras fomes para sugerir, algum pensamento a respeito disso que eu falei, que estou falando, você pode colocar nos seus comentários onde tiver o vídeo, né, que eu ponho lá no meu canal no YouTube, mas aqui nós estamos no Facebook, tá? E se você quiser que algum tópico desse possa ser melhor desenvolvido, tal, você pode sugerir também, não se acanhe comigo. Eu gosto de sugestões. Esse tema mesmo é a sugestão de algumas pessoas que conversaram comigo, ok? Então ficamos assim e até a próxima. E paz e luz, para você, saúde e cuide-se bem, tá?